precisa também retomar o assunto que dominou o noticiário nas últimas horas, o episódio na rodoviária do Rio de Janeiro. Um homem sequestrou um ônibus, 17 pessoas ficaram sob poder desse criminoso, inclusive 2 ficaram feridas, baleadas, uma em estado grave. E a gente tem um convidado especial, o Coronel Amêndola, criador do BOPE, vai falar com a gente com exclusividade. Muito obrigado, Coronel, pela gentileza em atender a equipe da Jovem Pan News. Queria, naturalmente, para abrir essa entrevista, pedir a avaliação do senhor para um episódio, uma situação como essa. Imagino as dificuldades para as forças policiais, muitas variáveis ao mesmo tempo e muita dificuldade para você conseguir avançar em uma negociação como essa, né? Bem-vindo. Sim, mas acontece o seguinte, o Batalhão de Operações Especiais, ele está muito capacitado e treinado para esse tipo de situação. É uma situação adversa para as unidades convencionais e até para qualquer um do povo. Entretanto, para o Batalhão de Operações Especiais faz parte da vida dele, faz parte de mais um episódio, né, operacional e que eles se enfrentam na cidade do Rio de Janeiro. E então eles foram chamados para essa operação quando constataram que um cidadão armado estava arriscando a vida de várias pessoas, atirou em algumas pessoas e estava já armado dentro do ônibus e já ameaçando os demais, com 17 reféns no interior do ônibus, que momentos depois iria deslocar-se para Juiz de Fora. Tendo em vista isso, o 4º Batalhão da Polícia Militar, que é o batalhão da área do evento, e o 5º Batalhão da Polícia Militar, uma unidade próxima, mais o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, fizeram um serviço de cercar, fazer a contenção daquele local onde estava o delinquente, eliminando, tirando as pessoas da área, evacuando toda a área, criando um ambiente operacional favorável para a chegada dos agentes de operações especiais, que aí, chegando ao local, tomou a iniciativa para a qual eles estão muito bem capacitados, ainda mais atualmente sob o comando do Coronel Uirá, para fazer o que? Um princípio de negociação. Tinham que abrir um canal de diálogo com esse delinquente para tentar, num processo técnico de negociação, fazer com que esse delinquente se entregasse a arma e se entregasse e não aumentasse o risco de vida para as pessoas que estavam dentro do ônibus. E a missão foi muito bem executada. É isso, Jovem Pan News em cima da notícia. Coronel, vou trazer também repercussões, inclusive tweet do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, publicou a seguinte mensagem há pouco: atuação exemplar das forças de segurança do Rio de Janeiro. O criminoso que sequestrou o ônibus está preso e os reféns libertados. Fiquei em contato direto com o comando das polícias, passando 2 determinações: resguardar a vida dos reféns e ser implacável nas negociações. Esse tweet do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Agora, Coronel, vou pedir licença, a gente vai fazer um giro de perguntas para entender um pouco da dinâmica da resolução de um caso como esse. O Roberto Mota, nosso comentarista aí do Rio de Janeiro, fará a primeira pergunta. Mota, por favor. Boa noite, Coronel, prazer revê-lo. Coronel, o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro já teve 2 casos que ficaram famosos de sequestro de ônibus, né? O do 174, no ano 2000, que terminou de forma trágica, e outro da Ponte Rio-Niterói, em 2019. Eu queria que o senhor comentasse o que foi diferente desses casos para esse caso que aconteceu hoje. Pois não, foram situações tiveram uma distinção um pouco maior. O caso do 174, que era um cidadão totalmente desorientado, com alguns reféns também dentro de um ônibus. E aí chamaram a unidade de operações especiais para cumprir a sua missão, ou seja, tentar um diálogo com esse delinquente, que conseguiu até um certo ponto, e também começar a posicionar os snipers, que também empregaram ali na rodoviária Novo Rio. Entretanto, pelas informações que eu obtive, o comando da unidade não teve autorização de determinar a ação do sniper,
que tinha toda a possibilidade de resolver a situação para salvaguardar a vida das pessoas que estavam como refém. Não foi autorizado por autoridade superior para empregar o tiro fatal sobre o delinquente, para salvaguardar os reféns. E com isso aí a situação degenerou e morreu a Geisa, né? Morreu uma professorinha lá que estava como refém do delinquente quando ele saltou do ônibus. Lá na Ponte Rio-Niterói foi também um pouco distinto. O local, o teatro de operações era outro, era uma ponte, né? Um alto trânsito para lá e para cá. A polícia teve que eliminar a passagem de veículos e desobstruir tudo para então que a unidade de operações especiais determinada para ir ao local pudesse cumprir a sua missão, ou seja, cercar a área, posicionar o seu sniper e tentar a negociação. Só que a negociação não logrou êxito, o elemento estava totalmente desequilibrado, ele colocou dentro de umas garrafas de PET, anteriormente lá no ônibus, combustível, gasolina, etc., para incendiar o ônibus possivelmente, e na verdade saltou da porta do ônibus e lançou um objeto que o sniper entendeu que aquilo poderia ser perigoso para todos que ali estavam. Então ele teve que efetuar o tiro para poder salvaguardar a vida de todos que estavam naquele local. E ele foi então abatido naquele momento ali. São situações podem ter as suas semelhanças, entretanto, foram situações bem distintas. Entretanto, o BOPE pegou essas três missões e, na verdade, com as duas últimas, a Ponte Rio-Niterói e essa missão na rodoviária no Rio, o BOPE cumpriu de forma exemplar. Teve êxito na missão, mas podemos ver que a partir do episódio do ônibus 174 para aquela missão na Ponte Rio-Niterói e também para essa missão agora na rodoviária Novo Rio, houve um grande aprimoramento das suas equipes, houve uma grande aquisição de equipamentos especiais e eles tiveram uma condição bem melhor de treinar, de se capacitar melhor para situações adversas que viessem. E deram um belo exemplo agora na Ponte Rio-Niterói e deram esse belo exemplo na rodoviária no Rio, que não houve a morte do refém, ele se entregou baseado numa negociação feita com muita competência. É isso, estamos entrevistando o Coronel Amêndola, ele criador do BOPE, uma ampla experiência na administração pública. Estamos repercutindo a resolução do sequestro do ônibus da Aviação Sampaio na rodoviária do Rio de Janeiro. O sequestrador se entregou e os 17 reféns foram libertados, felizmente. Agora a próxima pergunta, José Maria Trindade. Pois os policiais são treinados à exaustão, né? Nesses casos, não só sniper, a tiros e cumprem uma rotina de tiros e de treinamentos específicos, né, Coronel? Mas também os negociadores, cada um na sua função. A vida que se perde é lamentável, mas nesse caso aí o treinamento é para evitar, para proteger a sociedade e eliminar o que está ameaçando, né? Foi uma operação muito bem sucedida. Eu queria, Coronel, que o senhor falasse assim, diante da sua experiência e da avaliação, o que acontece num momento desse? Às vezes até a pessoa nem é bandido, nem nada, apresenta sinais anteriores, né? De que tem algum tipo de surto. Mas o que geralmente acontece, o que passa pela cabeça do indivíduo assim, para fazer tal mal, para fazer tantas ameaças a pessoas que ele nem conhece? Realmente, essa é a grande dificuldade que as forças de segurança pública enfrentam aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. É enfrentar uma série de personalidades psicopáticas, anormais e pessoas que aparentemente são normais e de um momento para outro apresentam distúrbios fantásticos. Então isso aí é uma grande dificuldade que a Polícia Militar possui em enfrentar essas situações. Entretanto, na capacitação, seja na capacitação básica de todo policial militar e especialmente nos treinamentos
especializado da unidade de elite, que é o Batalhão de Operações Especiais, evidentemente eles são muito bem alertados para essas situações. Pode ser uma pessoa que tem um distúrbio temporário, um distúrbio passageiro, ou pode ser um anormal, uma pessoa que tem uma anormalidade, um problema psiquiátrico sério, pode ser uma pessoa que esteja sob intoxicado com drogas, enfim, várias situações podem ocorrer. E os policiais são treinados, tanto pode ver, a imagem mostra ali, ou mostrou ainda há pouco, um sniper ali, ele não se precipita, ele se posiciona, vê o melhor local, está apreciando, vendo toda a movimentação, o comando da operação, que não aparece ali no local também, em contato rádio com todos os policiais para orientar, e todo mundo ali atento, para verificar o quê? Não tomar atitude precipitada, porque o ideal ali é salvaguardar, primeiro, a vida dos reféns, e segundo, tentar salvaguardar também a vida daquele delinquente que está criando esse problema, que já tinha cometido crimes atirando em cima de pessoa. Salvaguardar todos. Essa é a orientação que eles recebem nos treinamentos especializados e que o comando da corporação, que é o Coronel Henrique, determina que é para todos. Então, isso é que existe lá. É um treinamento, uma capacitação, uma conscientização do policial. Realmente é uma coisa, é uma missão difícil, mas para essa missão difícil, os treinamentos duros preparam o pessoal para que possa ter um êxito como tiver hoje na rodoviária Novo Rio. É isso, estamos inclusive trazendo as imagens, se a produção puder colocar, as imagens do exato momento em que o homem se entrega e as forças policiais acabam colocando esse homem, o sequestrador, na viatura policial. Ele utilizando uma bermuda e uma camisa rosa ou branca com algumas partes em vermelho, e os policiais fazendo a segurança e colocando ele com as algemas nesse furgão. A gente segue o nosso giro de perguntas. O Coronel Amêndola, ele é o criador do BOP, Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, conversando com a gente, trazendo informações acerca de episódios como esse e também a resolução desse caso, o sequestro do ônibus da Aviação Sampaio na rodoviária Fluminense. O sequestrador se entregou e as 17 pessoas foram libertadas, felizmente. Cristiano Beraldo, sua pergunta, Beraldo. Boa noite, Coronel. A gente tem acompanhado uma série de iniciativas contra o trabalho da polícia. A gente vê críticas enormes acontecendo no estado de São Paulo, em razão da reação liderada pelo governador e o secretário de Segurança, Derrite, pelos ataques sofridos por policiais no estado. A gente vê o Ministério da Justiça tomando medidas para punir os policiais em relação ao uso de câmeras corporais. E aí eu queria saber do senhor, numa situação tão delicada como essa, que a gente acompanhou por imagens, a cabeça do policial que está ali na ação fica preocupado com o tipo de reação que pode haver da imprensa, de parte da sociedade, ou ele ainda consegue manter um foco total no seu treinamento, no seu papel de policial e no compromisso que ele tem na proteção da sociedade? Poxa, os nossos instrutores da Polícia Militar, eles são muito capacitados no sentido de fazer com que os policiais tenham não só o preparo técnico, mas o preparo tático e o preparo psicológico, para simplesmente eles terem as condições de estabilidade emocional, que é um dos itens obrigatórios nos exames psicológicos para entrar na Polícia Militar. Faz uma bateria de testes psicológicos, e essa questão do controle emocional elimina os candidatos que não têm pelos testes psicológicos. E durante todo o treinamento de capacitação do policial militar, especialmente os treinamentos especiais, os policiais são muito bem condicionados a eles terem uma condição
de suportar todo tipo de adversidade, que, aliás, é a missão da polícia, é enfrentar riscos, enfrentar perigo, a bem da população, da proteção da população. Isso aí, nos bancos escolares da PM e também nos treinamentos técnicos e táticos, isso aí é muito dado, é muito puxado, eles são condicionados a essa conduta. Então, é um profissional que tem uma condição muito maior do que qualquer outro tipo de profissional que trabalha, por exemplo, numa vigilância privada, porque ele vai enfrentar situações extremas. Ele tem que estar preparado para enfrentar situações extremas com toda a estabilidade emocional. Tanto que nós sempre dissemos nos cursos lá para o BOP, instrução dura, combate fácil. Então ele recebe uma dureza, um aperto, uma orientação segura, dura, nos treinamentos, com a finalidade de que lá na ponta, quando tiverem situações dessa de risco, como foi a rodoviária no Rio, e como tem tantas outras operações que o BOP faz em áreas críticas, para que não percam jamais essa estabilidade emocional, esse controle emocional, não se afetem pessoalmente com os dramas que acontecem em torno. Por quê? Porque na fase de preparação dele, na fase de treinamento especializado, isso tudo é feito lá. Então, quando enfrenta uma situação dessa, é mais uma situação. Eles não se abalam. Independente de críticas de imprensa, ele sabe que o policial será criticado. Até uma operação bem sucedida, com certeza absoluta, sempre tem os críticos de plantão, mas o policial é instruído a simplesmente não se importar com isso, cumprir a sua missão, salvar as pessoas, proteger as pessoas e executar tudo rigorosamente dentro da lei. Pois não. Antes da próxima questão, eu vou pedir mais uma vez para a nossa equipe de produção e a direção do programa rodar aquele vídeo em que a gente consegue visualizar o sequestrador sendo encaminhado para a viatura policial. Ele se entrega, depois é detido pelos policiais, os homens das forças policiais, e a nossa equipe de produção fez apuração, informações, claro, preliminares. Trata-se de um homem chamado Paulo César, de 29 anos, informações preliminares. Nesse momento, as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, ele está sendo colocado na parte de trás da viatura policial, um furgão na cor cinza, os homens fazendo a proteção desse homem. A gente vai aguardar daqui a pouco novas informações e atualizações acerca da detenção por parte das forças policiais, ele trajando uma bermuda, descalço e com uma camiseta branca e partes avermelhadas. Resolução do episódio do sequestro do ônibus no Rio de Janeiro, em destaque nessa entrevista especial com o Coronel Amêndola, conhecido como criador do BOP, trazendo sua experiência e suas informações nessa discussão. Coronel, muito obrigado mais uma vez pela gentileza em atender, responder a tantas perguntas. Boa sorte para o senhor e volte mais vezes à Jovem Pan News. Muito obrigado. Estamos prontos a cooperar.